Desde que eu cheguei no Brasil, se tem uma das coisas também que muito me chama a atenção e eu gosto, é o Pix. É a forma como o mundo digital, no quesito economia, no quesito pagamento, no quesito banco, no quesito dinheiro, funciona aqui no Brasil de forma mais fácil. Chegou um tempo que as pessoas quase já não usavam notas também aí no período da pandemia, era só cartão, Pix, e o elemento Pix realmente é muito bom, porque o Pix brasileiro é muito eficiente, muito rápido, que países como os Estados Unidos têm, vou dizer, não só inveja, mas se questionam muito sobre a eficiência e a funcionalidade do Pix. Nós temos aí o assunto de hoje, que é o Pix vira assunto na França e ninguém conhece. Céline Chevalier, ela que tem um canal aí no YouTube bem maior do que eu, e o nome do canal dela me chamou muita atenção porque é Os Franceses Tomam Banho. Mas o assunto de hoje é o Pix, que agora virou assunto na França. Bora reagir, deixa um like, se inscreva no canal e... Descobrindo o Pix. Pix, on parle de quoi concrètement? Qu'est-ce que c'est? Já tem algumas semanas que a mídia francesa fala bastante sobre o Pix, principalmente em relação ao conflito que deu com os Estados Unidos. A gente vai voltar sobre, mas é muito engraçado ver que a mídia francesa, para falar do Pix, primeiramente precisa explicar aos franceses o que é o Pix. Qu'est-ce que c'est? Pois na França não existe. E é divertido ver que uma coisa é tão natural para nós aqui no Brasil, né? Uma coisa que a gente usa o tempo todo, que parece assim muito normal. Na verdade, em alguns países, Não tem. simplesmente não existe. As pessoas nem sabem o que é. Eu estava olhando um pouco mais cedo algumas capas de jornais assim, falando sobre o assunto. Olha, por exemplo, essa capa aqui du Monde, le journal Le Monde. Au Brésil, le système de paiement mobile gratuit et instantané Pix a remis en cause l'hégémonie américaine. Em português? Tem essa outra também do Figaro com a bandeira do Brasil e o Corcovado atrás, fala: Pourquoi l'énorme succès du moyen de paiement électronique brésilien Pix irrite Washington. Olha só, essa aqui é a minha preferida do Courrier International. Je Pix, tu Pix, tout le Brésil Pix. Eles fizeram de Pix um verbo aqui, é tipo eu pixo, você pixa, o Brasil todo pixa. Eu achei muito divertido aí essa abordagem. Vamos pegar um artigo francês que é do RTL, e vai ser legal porque ao mesmo tempo vai ser a oportunidade de ver vocabulário em relação a tudo isso. Aqui o título então do artigo: Qu'est-ce que Pix, ce mode de paiement numérique qui a détrôné les cartes et espèces au Brésil? O que será que é Pix? Acho que eu esse entendi. modo de pagamento numérico Ok. que toma o lugar de cartões e dinheiro No Brasil. trocado, né? Notas e dinheiro trocado no Brasil. E nós Sim. temos a nossa visita tradicional do Marajó. Marajó quer falar uma coisa? E aí, E Marajó? olha esse trecho do programa de France 24, onde a jornalista Thaís Parente fala sobre o Pix. Et en avril 2025, ça représentait 410 milliards d'euros de paiements qui ont été effectués avec le PIX. Donc, Calma aí. É do Brasil, é dos brasileiros e vai continuar como é. Seguimos buscando todos os canais e não vamos desistir de negociar com os Estados Unidos para evitar a tarifa de 50% anunciada sobre os nossos produtos. É legítimo e desejável que os países soberanos debatam questões comerciais. Mas se o problema for o Pix, no way. Ou seja, sem chance. Ele é um orgulho nacional, um exemplo para o mundo e vai continuar exatamente do jeitinho dele. Gratuito, seguro e ajudando o povo brasileiro a tocar a vida. Estados Unidos interessado aí no Pix. Poxa, o Pix é uma das formas muito mais eficientes que eu já vi no mundo e sinceramente parece que só existe no Brasil. Em Angola, por exemplo, existe o Multicaixa Express ou Express, que seria do tipo expresso rápido, mas eu acho que ele não tem a mesma funcionalidade, não é tão rápido, não é tão igual ao Pix brasileiro. E também
Existe uma gama de informações de familiares e amigos que estão em Angola que afirmam que o Multicaixa Expresso ainda tem muitas debilidades e muita falta de controle também, a atenção do governo. Aqui o Banco Central Brasileiro tem muita atenção a isso e os processos aí com o Pix é muito mais fácil e muito mais seguro aqui no Brasil. É muito bom. Esse assunto eu acho bem legal. Ah, sim, claro, eu falei, né, que existia uma coisa parecida na França, chama Wero, eu acho que é isso, né? Wero, que é um sistema parecido, ok. só que o que acontece? Hoje, os principais bancos franceses têm o aplicativo para poder usar, mas não são todos, não existe nenhuma obrigação. Aqui no Brasil, o Banco Central obrigou todos os bancos a disponibilizar isso. Sim. Na França, na Europa, de forma geral, porque a gente sempre fala de França, mas a França ela depende também muito da União Europeia, né? Tem muitos temas, muitos assuntos que ela não pode simplesmente também fazer o que bem quer. Tem toda uma legislação europeia que prevale, mas enfim, não existe nenhuma obrigação. Então, na França, os principais bancos têm e está sendo usado, só que meio que apenas entre particulares, entre as pessoas, para se transferir dinheiro de forma simples, mas não é usado, por exemplo, para pagar nenhuma empresa. Ok, pessoas jurídicas ainda não aderiram ao serviço do Wero, ou Wero em francês, mas, poxa, só para pessoas singulares aí complica um pouco o sistema, até porque se a pessoa for num supermercado, que é praticamente uma organização, uma pessoa jurídica, aí complica, né? Usado, assim, uma coisa... A maioria das pessoas na França, se você falar o Wero, elas nem conhecem. Inclusive, no artigo, tem toda uma parte que conta a história do Pix, né? Como que ele foi criado e que foi criado durante a crise da Covid. Sim. E que os brasileiros com menos condições e que não têm conta em banco tiveram que abrir conta no banco para receber as ajudas emergenciais do governo. País, né? E foi também o momento em que o pagamento sem contato foi mais desenvolvido por razões de higiene, né? Sim, poxa, no período da pandemia foi o momento em que praticamente todo mundo percebeu a necessidade de você ter uma transação muito mais fácil e mais rápida de transferências bancárias e não só pagamentos também de serviços à distância, onde a pessoa não tenha que esperar, sei lá, o processamento desse pagamento por muito tempo. Às vezes você faz uma transferência, sei lá, de um bebê por TED, né? TED, e às vezes demora um tempinho até reconhecer o pagamento e tudo mais e cair na conta. Às vezes é muito difícil. Então, com o teu número, o teu e-mail ou o teu CPF, ou com uma chave aleatória, você cadastra e automaticamente o valor cai na tua conta em frações de segundos, mas com todo o controle e segurança possível, porque o Banco Central detém essa segurança e tem essa noção de todas as transferências ocorridas em território nacional brasileiro. Estou falando higiene e ao mesmo tempo eu limpo o nariz em boa francesa. Então criaram, né, o Pix para poder pagar meio que facilmente sem ter que ter contato físico com ninguém. É muito interessante porque isso para mim é uma característica do Brasil que eu sempre achei. Eu não sei qual a sua opinião em relação a isso, mas o Brasil é o jeitinho brasileiro. O Brasil, ele sempre não fica parado. Ele dá a volta por cima, ele cria, ele se vira, ele inventa, ele faz gambiarra. Aqui não estou falando que Pix é gambiarra, né? Mas não é, mas foi uma forma que o Brasil em si, claro, os órgãos competentes que o criaram, mérito, mas é uma coisa muito do brasileiro de sempre tentar achar soluções. É uma coisa que eu também vejo. É muito do brasileiro. O brasileiro não chora muito. Tem pessoas que choram bastante, mas o brasileiro sempre pensa na solução ao invés de ficar choramingando por algumas coisas. Tem muitos brasileiros que sempre pensam muito mais na solução e isso no período da pandemia foi literalmente uma das melhores soluções já encontradas no quesito economia, sabe? Do que, por exemplo, em relação à França, que é minha
minha cultura, né, de origem, nós somos, nos franceses, muito mais engessados. Quando acontece um problema, e durante a Covid a gente não consegue pagar, o que a gente faz? A gente reclama. Sim. O que o brasileiro Revolução. faz? Ele cria o Pix. Soluções. Acho muito Soluções. legal. Mas, enfim, é bom. com isso que eu vou encerrar. Espero que você tenha gostado, aprendido coisas. O próximo vídeo será 100% em francês, Boa. tá bom? E tem um vídeo que eu vou trazer dela que ela fala por que ela saiu da França para o Brasil, onde que surgiu toda essa mudança dela. Eu conheci o canal dela recentemente e eu quis trazer alguma coisa. E ela trouxe essa visão de que o Pix virou assunto na França, ou seja, Brasil, hein? Méritos aí para vocês. Deixa aí no like, ou nos comentários, aliás, deixa um like e deixem nos comentários o que é que vocês acham sobre o Pix. Eu acho que tem um vídeo aqui no canal do Pedro Daher que fala sobre o Pix e os Estados Unidos aí interessado nisso, onde muitos comentaram e disseram que o Pix realmente é uma das melhores criações aí no universo brasileiro e que tem ajudado todo o brasileiro em si, e com certeza ajudou muito, principalmente na pandemia, que foi um período onde o contato físico, idas ao bancos, tinha que ser reduzido. Então foi muito bom desde a criação até hoje e realmente tem mudado muito a visão de como as pessoas pagam, compram ou recebem valores. As notas teve períodos que quase ninguém usava notas. Então nos vemos pela próxima. E é isso.